Boa tarde, gente. Eu sou a Silvana, do Departamento de Europa da Urinter, e hoje a gente vai ter um treinamento de Roma com Costa Amalfitana com a Maria Camila, representante da Carrani Itália aqui no Brasil. Maria Camila, pode começar. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Obrigada, Silvana, por me apresentar. Queria agradecer muito a Urinter por essa oportunidade, Jorge, por você ter organizado esse treinamento junto com a Silvana. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com todos vocês, com seus clientes, e falar um pouquinho da Itália. Hoje a gente vai começar falando um pouco de como é que está a situação na Itália, em Roma, e depois vamos falar de um destino muito lindo, assim, charmoso, incrível, que é a Costa Amalfitana. Bom, vocês sabem que a Itália, desde o dia 9 de março, ela entrou em lockdown e foi até dia 1º de junho. E aí a abertura começou a ser feita em fases, né? Hoje, dia 1º de julho, a Carrani vai começar a operar muito restritamente os tours regulares, e até o dia 31 de agosto, a gente estaremos respeitando todas as normas e protocolos de segurança e saúde do Ministério de Saúde da Itália. Por que até o dia 31 de agosto? Porque aí vai ser refeito o protocolo pelo próprio Ministério, avaliando como é que está a situação, como é que está a evolução da pandemia, e autorizando para que outras coisas possam ser abertas. Também queria contar para vocês que nós da Carrani mantivemos as mesmas tarifas de 2020 até o dia 31 de março de 2022. A Silvana, a Urinter, já está com esses nossos tarifários, foi uma decisão que nós tomamos, para vocês terem tempo de poder promocionar os nossos produtos, não se preocupar com remarcação. O que a gente quer realmente é que as pessoas possam viajar com tranquilidade, que elas não cancelem, adiem suas viagens. Então, se vocês tivessem passageiros para setembro, querem viajar setembro do ano que vem, não tem problema nenhum, a gente vai manter os mesmos valores. Bom, então vamos começar falando de Roma. Eu acho que todo mundo já está familiarizado com esses bonequinhos, essas figurinhas, eu acho que já são um padrão mundial. Também vai ser feito, vocês vão ver por toda a Itália, por Roma, que é aquela, dizendo para passar o álcool gel, lavar as mãos, não compartilhar sua garrafa de água, incentivando para que vocês comprem ingressos de ônibus, metrô, trens online ou por um aplicativo. Se estiver passando mal, não saia de casa. Então, esses símbolos, cada vez mais a gente vai ver por onde, em aeroportos, nos hotéis e nas atrações. Está sendo muito comum. Como é que está a situação, por exemplo, em restaurantes? Então, primeira coisa, né? Respeitam a distância entre as mesas. Se você está indo comer com um grupo de amigos ou sua família, as mesas comportam no máximo 6 pessoas. Se a sua família for mais que 6 pessoas, precisa ligar no restaurante avisando e fazendo a reserva. Substituíram o menu de papel pelo menu digital, então em cada mesa vocês vão ver esses QR Codes, onde você faz a foto, tem acesso ao menu do restaurante e evita o manuseio, né, do menu. Sempre eles vão pedir o telefone de uma das pessoas da mesa, porque se por acaso ficarem sabendo que teve alguém contagiado, que teve o Covid, eles tentam entrar em contato com vocês. Como é que está sendo, por exemplo, nas atrações? Mas antes eu vou falar do Robon-Hof, que o Robon-Hof foi o único que nós abrimos no dia 16 de junho, a gente estava super contente de ter conseguido fazer isso, né, depois de quase 3 meses fechados. Como ele está funcionando, com 40% da capacidade, todo mundo que compra o Robon-Hof ganha uma máscara para poder utilizar, tem estações de álcool gel no andar de cima e embaixo também. Cada vez que ele termina um percurso, um trajeto, né, ele é desinfetado por dentro e por fora. Você vai poder sentar em um assento sim, um assento não. Então, desta forma, a gente está conseguindo operar o nosso Robon-Hof.
Mas, agora sim, protocolo das entradas. Essa máquina que vocês estão vendo no canto direito, ela toma a temperatura das pessoas quando ela entra. Então, se você tiver menos que 37,5, aparece a luzinha verde, você pode entrar na sua atração. Tem vários cartazes dizendo o uso obrigatório de máscara ou manter as distâncias. Hoje, na Itália, a máscara é obrigatória em lugares fechados, ela não é obrigatória na rua. Falando um pouco de Museus do Vaticano, a Carrani, ela é parceira oficial do Museu do Vaticano, que é esse logo que vocês estão vendo. E vocês sabem que a gente sempre teve uma série de vantagens por ser parceira oficial do Vaticano. Continuamos com essas vantagens, mas hoje, desde quando ele abriu, o Museu do Vaticano, a primeira coisa que foi feito, reduziram o horário. Então, ele abre às 10 da manhã e fecha às 8 horas da noite. Para vocês terem uma ideia, entravam no Museu do Vaticano 2.000 pessoas a cada 15 minutos. Hoje, só é permitido 2.000 pessoas por dia. Então, é uma baita diferença. Eles conseguem manter a distância, né, entre as pessoas. A Carrani vai operar com grupos somente de até 10 pessoas, porque o Museu do Vaticano permite apenas grupos entre, no máximo, 13. Os nossos serão de 10. E a grande vantagem, nós resolvemos manter o valor que você pagaria para uma visita regular de 30 pessoas nesse valor desse grupo que está sendo operado nesse momento de contingência, que é até 10. Então, o valor é o mesmo. Uso obrigatório de máscaras, porque é um lugar fechado. Então, com essa redução de horário, você pergunta, e o primeiro acesso, que era uma das vantagens que nós tínhamos? Então, hoje, pelo menos até o dia 31 de agosto, como o museu abre às 10 horas da manhã, não tem o primeiro acesso, né? Quem sabe quando ainda a evolução da pandemia melhorar, já vai ser aberto mais cedo, e aí a gente volta com o primeiro acesso. Sobre as filas, não tem fila para entrar no Vaticano, a gente continua com esse ingresso que pula a fila, mas não existe fila. A Carrani acredita que até dezembro, pelo menos, não vão existir filas para entrar no Museu do Vaticano, né? Hoje é bem reduzido o número de pessoas que está indo até lá. Sobre o Coliseu, também o Coliseu hoje permite apenas 600 pessoas por dia, é muito pouco, não sei quem já foi no Coliseu, a gente entrava no Coliseu, via um mar de gente, né, e somente entradas em grupos, você não pode comprar o ingresso no Coliseu e ir sozinho por sua conta, você vai ser colocado sempre num grupo. Os grupos, eles entram a cada 15 minutos, então todos os horários que você for comprar os seus ingressos, sempre com hora marcada. Os nossos grupos Carrani são até de 14 pessoas, incluindo o guia. É a mesma coisa que o Vaticano, o que você pagava numa visita até 30 pessoas, vai ser o mesmo valor, nós mantivemos o valor para um grupo até 14 pessoas, contando o guia. Hoje, quando você visita o Coliseu, ele tem um tempo de 40 minutos no máximo para você fazer o Coliseu. Você começa fazendo o Coliseu, aí depois você vai lá para a Colina e para o Monte Palatino. Então, assim que a gente está operando, nesse momento, nessa fase de contingência, que foram abertas as atrações principais, eu diria assim, de Roma. O que a gente vai continuar operando, que funciona, porque ele já era em grupo pequeno, são as nossas experiências gastronômicas. Então, é bem bacana isso, fica a dica, porque muitas vezes você vendeu o hotel e a passagem para o seu cliente, você vai tentar vender um passeio ao Vaticano, Coliseu, ele acaba dizendo, não, eu já conheço, não precisa, eu já conheço, não precisa. Então, você fala, poxa, que tal fazer uma experiência gastronômica em Roma? A gente tem uma série de opções, né? Essa da foto é uma aula de massas, a gente tem aula de pizza, que é super bacana, principalmente com famílias com criança, que elas se divertem bastante, mas temos, por exemplo, tours em confeitarias, para você degustar sorvetes, tiramissus, degustação de café expresso, a gente tem bastante coisa interessante. Eu falava muito das experiências gastronômicas e não conseguia chamar atenção, então eu preparei umas fotos com uma musiquinha, para vocês entenderem que bacana que é esse tour. O de massa, você começa indo no mercado, comprando os ingredientes que você vai utilizar, ela explica bastante. E aí começa a ser feita a massa, normalmente são 2 tipos de massa. Você ganha esse avental lindo, rosa.
E no final, vocês preparam um tiramisu, assim, uma foto. Essa é a foto de tiramisu. E agora é o tour da pizza, a experiência da pizza. Também você ganha esse avental bonitão. Aí você faz o preparo da massa. Molhos, queijos. Ela ensina os ingredientes. Cada um prepara o sabor que mais gosta para depois jantar uma pizza deliciosa. Então é um programa bem divertido que a gente oferece. E agora sim, depois dessa pequena atualizada, como eu falei, a gente está operando com um número bem reduzido de tours, por enquanto, nessa primeira fase, né, vamos viajar juntos pela Costa Amalfitana. Camis, só cortando rapidinho, né, que surgiu uma pergunta aqui, que a gente já até mais ou menos já sabe a resposta, que é sobre a abertura do país. Na realidade, a Europa começa a se abrir para o mundo, exceto Brasil e Estados Unidos. Confere isso? Na verdade, o que eu vi a notícia é Brasil, Estados Unidos e outros países da América, né? Acho que foi autorizado Uruguai e Canadá nesse primeiro momento, da América. Mas assim, então não tem previsão nenhuma de abertura da Itália para o turismo brasileiro, né? Não tem, e a gente também está esperando os voos, né? Enquanto não tem, a gente ainda não tem nenhum voo. Então, acho que tomara que meio conhecida. Mas depende também das companhias aéreas, né, retornarem. Legal, obrigado, Camila. Continue aí, por favor. Então, estava falando para a gente viajar juntos pela Costa Amalfitana. Pode me interromper quando quiser, não tem problema não. Esse é destino maravilhoso, super lindo e muito charmoso. Eu vou contar um pouco sobre a costa, falar das principais cidades e junto eu vou trazer um programa nosso, um produto que se chama Mini Tour da Carrane. Para mim, a melhor maneira de se conhecer a Costa Amalfitana é com os nossos mini tours. Eu vou apresentá-los, explicar porque depois eu quero que vocês interajam comigo, se vocês concordam. A primeira grande vantagem é que os mini tours, eles têm uma tarifa fixa, o ano inteiro, sempre. A Silvana pode confirmar comigo. Quando você vai procurar disponibilidade na Costa Amalfitana, no verão europeu, os preços podem subir e ficar caríssimo. E aí fica muito difícil você conhecer, até mesmo se hospedar na Costa Amalfitana. Às vezes o passageiro te liga e ele conseguiu umas passagens, vamos supor, com milhas, ele quer viajar de última hora, quer viajar em agosto, setembro, e você não existe tempo hábil, né? Já está muito próximo, os preços vão lá em cima, porque realmente o europeu e os italianos, eles vão veranear na Costa Amalfitana. Com o mini tour, a sua tarifa ela é fixa, então o que você precisa fazer? Você precisa perguntar para a Orinter, você mostra os mini tours para o seu passageiro, ele escolhe, você só fala, Orinter, tem disponibilidade para esse mini tour ou para esse hotel que o meu passageiro escolheu, então fica muito prático vocês venderem a costa. Eu adoro mapa, então vocês vão ver vários mapas, mas a gente precisa de mapa para a gente entender o que é a costa e para onde a gente vai. Primeira coisa, ela fica no estado da Campânia, na região, né? A Itália chama os estados de regiões, são 20 regiões na Itália. A Campânia, ela é muito conhecida porque é a região da melhor mussarela de búfala. Então, eles produzem nessa região de Caserta, que vocês estão vendo, assim, é a supra-sumo, assim, tipo, a melhor mussarela de búfala do mundo é quando você ouve falar que é de Caserta da Campânia. Capital da Campânia, Nápoles, né? E essa pontinha que vocês estão vendo embaixo de Nápoles, essa é a Costa Amalfitana. Então, é fazer esse desenho dessa pontinha que seria viajar pela Costa Amalfitana. Na costa, nesse estado da Campânia, tem essas duas ilhas, Capri e Ischia, que também você pode visitar. A Capri, é a mais famosa. E quando você estiver lá, não deixe de comer uma mussarela de búfala, porque realmente o gosto é uma coisa de louco, assim, um gosto de leite, assim, maravilhoso. Então, provem sempre pratos, vocês vão ver muitos pratos com mussarela de búfala. Como não poderia ser as massas, né, numa temática de frutos do mar muito grande, como uns peixes que são muito frescos, maravilhosos. Essa aqui é a sfogliatella, que é um doce que também é encontrado em toda a Costa Amalfitana, é dessa região. E como não poderia dizer, existem muitos doces de limões. Nós chamamos de limão amarelo de limão siciliano, mas lá eles chamam de limão mesmo. Então, o limão amarelo é muito comum
na Costa Amalfitana, vocês vão ver lojinhas com temáticas de limão amarelo, souvenirs com temáticas de limão, toalhas, coxos, cerâmicas e os doces. Então, não deixem de provar um doce de limão, que é muito típico dessa região. Mais um mapa. Agora, eu queria mostrar onde estão as principais cidades. A maioria dos nossos mini tours, quando começam, sempre começam com um pick-up nos hotéis em Roma. Eles fazem uma visita a Pompeia. Quando termina a visita a Pompeia, é que vai começar a sua viagem na Costa Amalfitana. Então, a principal cidade, não sei se, talvez, assim, mais acessível é Sorrento, que fica aqui. Por quê? Qual que é a diferença de Sorrento com Positano e Amalfi, que vocês estão vendo ali do lado? Sorrento é uma cidade que tem uma população ativa, primeira coisa, o ano todo. Então, dá para ir para Sorrento o ano todo. Ao contrário de Positano e Amalfi, que elas funcionam praticamente de meados de primavera até meados de outubro. Então, seria meados de abril, assim, meados de outubro. Não é uma população ativa. Os hotéis fecham no inverno, então não dá para você conhecer. E existe uma alta demanda no verão, né? As opções hoteleiras, o parque hoteleiro não é tão grande como Sorrento, por isso que o valor é alto. Porque às vezes é difícil você encontrar disponibilidade. Em contrapartida, em Sorrento, os hotéis têm uma capacidade de quartos maiores, têm uma oferta maior hoteleira, então o custo-benefício fica melhor quando você se hospeda em Sorrento. A cidade, de certa forma, ela é plana. Também é fácil andar por Sorrento, diferente de Positano e Amalfi, que ela é bem íngreme, né? Se você tem que subir e descer. Então, vamos começar falando de Sorrento. Aqui é para mostrar para vocês que as distâncias não são grandes, então é fácil você conhecer a Costa Amalfitana, principalmente passar o dia em algumas cidades e retornar. Então, você está em Sorrento, vai para Positano, volta, está em Amalfi, assim, é bem perto as distâncias. Vamos começar. Como a gente chega na costa, né? Se você tem um mini tour meu, você começa sempre com a visita a Pompeia, que nem eu expliquei para vocês. Então, as nossas vans fazem o pick-up nos hotéis de Roma. Vocês sabem que não pode circular ônibus no centro de Roma. Os nossos ônibus estão estacionados na estação Terme. As vans vão levar vocês até os ônibus. Aí, vamos pela autoestrada até Nápoles. Mais ou menos umas 2 horas de viagem, tem uma parada para um café. A gente faz uma panorâmica por Nápoles, tem um guia que sobe no ônibus e explica a história de Nápoles, tira uma foto que eu tirei, atrás tem o vulcão Vesúvio. Vamos almoçar uma pizza napolitana deliciosa, não poderia ser diferente, porque a entrada no Parque Arqueológico de Pompeia sempre vai ser à tarde. A gente viu pela nossa experiência que à tarde tem menos gente. Então, nós entramos em Pompeia 2 horas da tarde. Pompeia eu achei muito bacana, eu não esperava ver o que eu vi, porque não são ruínas, assim, você realmente vê a cidade, como foi construída, como funcionava essa civilização tão antiga e tão bem estruturada. Essa minha foto, eu estou na frente de uma padaria, porque aquilo ali é um forno, mas é bem interessante, vocês vão passar por spas, o que eram as lojas, o que eram as casas de diversões, assim, o que era, assim, as casas de gente mais rica, mais pobre, então ela é bem estruturada, é muito bacana. As visitas... Camis, deixa eu só te interromper, estão perguntando qual a língua que os guias falam. Sempre em espanhol, isso que eu ia falar, e em português nós temos audioguias, mas quando o guia ele fala mesmo em espanhol. Como vocês podem ver assim meio na foto, eu não aconselho, quer dizer, não tem como ser feito com gente com mobilidade, dificuldade de mobilidade, de cadeira de rodas. Então, se vocês tiverem passageiros com cadeira de rodas ou com dificuldade de locomoção, precisa ser uma visita privativa. Por quê? Ele não consegue fazer todo o trajeto que um guia vai fazer na visita regular, ele vai caminhar aonde é permitida a cadeira de rodas, são lugares, ele vai ver menos do parque, mas pelo menos ele consegue passear assim, nas áreas que é onde da circulação da cadeira de roda, ou de muleta, enfim. Bom, antes de terminando a nossa visita de Pompeia, né, eu quero fazer um parênteses de quando o Vesúvio ele entrou em erupção, né, as larvas eles destruíram 2 cidades, que foi Pompeia e Herculano. Qual que é a diferença de Pompeia com Herculano? Herculano, o parque arqueológico, é menor que Pompeia, mas está muito bem preservado.
E Pompeia, por sua vez, o parque arqueológico é muito maior e está menos preservado em comparação com Herculano. Então, terminamos a nossa visita a Pompeia, é quando a gente vai para a Costa Amalfitana. Vai ter uma van ou um carro te esperando. Se você comprou hospedagem em Sorrento, a van vai te levar para Sorrento. São 26 quilômetros, não é uma viagem longa, nem menos cansativa. Sorrento é uma cidade que ela fica em cima de um penhasco. Ela é plana, mas ela está em cima de um penhasco. Então, por estar em cima de um penhasco, não é uma cidade pé na areia. Você não está andando e chega na praia. Não tem praia em Sorrento. As pouquíssimas, eu vou mostrar isso bem nas fotos, elas são privadas, não são públicas e custam mais ou menos 15, 20 euros para você poder tomar sol. E o que se faz em Sorrento, né? Então, Sorrento, o melhor lugar para você se hospedar é em torno da piazza, da praça Torquato Tarso, que ela é bem central. Saindo dessa praça, tem uma rua, que é a rua principal, chama Corso Itália, que é essa rua que vocês estão vendo, onde estão todas as lojas, restaurantes e cafés. O legal de Sorrento é você caminhar por Sorrento, não precisa de guia, não precisa fazer uma visita guiada, você consegue tranquilamente caminhar e descobrindo a cidade. Na própria Corso Itália, quando você comprar nossa categoria superior de um mini tour, você vai ficar hospedado no Michelangelo, que está na própria rua, super bem localizado. Tem esse terraço maravilhoso, você chegando de Pompeia, para te tomar um drink delicioso, um aperol ali em cima, vendo essa vista maravilhosa. Encontrou umas lojinhas com essas frutas mais gostosas ainda. Então, nosso hotel é super bem localizado. Dá uma olhada. Ponto vermelho é a Praça Torquato Tarso, Corso Itália. O Michelangelo está a 15 minutos. E não é só por isso de estar em torno dessa praça que é a melhor localização, ela também está bem próximo ao porto, olha ali, Marina Piccola, que vocês estão vendo, é deste porto que saem os ferries e barcos para Capri, para Ischia, para fazer passeios de barco pela Costa Amalfitana. Então, realmente, é uma das melhores localizações. Se vocês tiverem grupos para a Costa Amalfitana, sem dúvida nenhuma, a sugestão é sempre hospedá-los em Sorrento, pelo custo, pelo preço, e porque tem maior oferta hoteleira. Bom, o que fazer além disso, né? A sugestão que, assim, que as pessoas gostam muito e eu sugiro muito fazer é um dia você pelo menos almoçar ou jantar no Porto de Marina Grande, porque é um bairro pescador e tem um monte de restaurantes onde você vai poder comer um peixe fresco e frutos do mar maravilhoso. Eles pescam pela manhã e ele está fresquinho na sua mesa, tanto no almoço quanto no jantar. Então, é um programa imperdível. O que tem muito lá são os limões amarelos, o limoncello, por exemplo, e legal, bacana, e eu sugiro também como programa de grupos, é vocês irem almoçar nesses restaurantes que são embaixo desses, não sei, pomares de limões, jardins de limões, que muitas vezes eles têm uma fabriqueta, assim, de limoncello ao lado. Então, você vê a fabricação de limoncello, como é feita. Normalmente, eles fabricam limoncello, eles fazem sorvete de limoncello, eles fazem doce de limoncello, então, você faz uma degustação bem gostosa ali, e para grupos funciona super bem. Almoça, vê o limoncello, tem aquelas lojinhas de souvenirs. É um programa bem conhecido pela ser bebida que ela é famosa da Costa Amalfitana. Agora, dá uma olhada nessa foto da direita que eu estava tentando falar para vocês. Veja que são decks lá em Sorrento, não tem muito praia. Então, você tá, para nós, brasileiros, você acha que não é um destino de praia, você vai para Sorrento para tomar sol nesses decks. Lembrando que Sorrento é uma cidade de um penhasco, então você sempre tem que tomar um elevador, veja na foto central. Você pega um elevador, você desce até lá embaixo, vai lá no seu deck, compra o seu guarda-sol e toma sol. E a foto ainda abaixo é da Praça Torquato Tarso, que é onde está todo o agito, os restaurantes, essa parte mais assim, noturna da cidade. Nós temos um catálogo de Sorrento, fica muito prático você vender, a gente quer sempre que você incremente a sua receita. Se você não comprou um mini tour com a Cavani e você comprou com a Orinter, de novo, a passagem, a pessoa está indo para Roma e ela você comprou o hotel com a Orinter para ela se hospedar, né, faz o cross-selling, incrementa a receita, vende passeios, porque vale muito a pena. Uma vez que ele está lá, ele tem que conhecer as coisas, né? Então, eu acho, minha opinião, a visita a Capri tem que fazer. Se já está lá na Costa Amalfitana, né, oferece a visita a Capri. Outra coisa bem bacana é conhecer as outras cidades. Então, a gente tem passeios, onde ele vai para Amalfi, Positano ou Ravello, pode ser de barco, nós temos também de van, então, sim, temos
Se não tá, ele não foi para Pompeia, assim, a visita a Pompeia vale também bastante a pena. Então, um dia ele vai para Capri, no outro dia ele pode fazer Amalfi com Positano e Ravello. Então, tem várias opções para vocês oferecerem e eles fazerem vários passeios na costa. Se eles não estão com um mini tour, eles estão num privativo. Esse meu catálogo, ele é de regular, mas também dá ideias para você, uma vez tem um passageiro que ele quer tudo no privativo, dá uma ideia de passeio para você poder oferecer. Conta com a Silvana no privativo, que ela vai te dar todos os valores. O Porto de Marina Piccola, como eu falei, são onde saem os barcos para a Costa Amalfitana. Ele não é grande, ele é pequeno, então não tem como você se perder. É muito fácil você chegar. Você chegando ali no porto, vai no barco. Se é um tour com a Carrane, o guia vai te acompanhar nessa visita a Capri. Se ele está por conta própria, um privativo, ele chega ali. Esse é o tipo de barco que normalmente vai para Capri. A gente tem barcos mais rápidos, um pouquinho mais devagar. Tem uma diferença, acho que, de preço de 10 euros, mais ou menos. E aí, chegando em Capri, no barco, nesse bonitão que a gente está vendo, são 20 minutos e ele chega na ilha. A ilha de Capri, ela é dividida em duas vilas. Vamos falar assim, Capri, que é o charmoso, é o luxo, é o glamour, é o que a gente vê nos filmes, assim, é onde estava Elizabeth Taylor, né, Jack Onassis, e Ana Capri, que também não deixa de ser muito charmosa, mas eu diria assim que ela é mais residencial, mais rústica. Quando os barcos todos chegam no porto de Marina Grande, você vê que os italianos são bem criativos para nomes de portos, né, na Costa Amalfitana. Então, sempre chega nesse porto de Marina Grande, e se você comprou um tour com a Carrane, um mini tour, a primeira coisa que nós fazemos quando a gente chega no porto é ir na Gruta Azul. A Gruta Azul, acompanhem comigo até a parte da esquerda, está escrito Grota Azzurra. Então, o passeio da Gruta Azul, eles vão de barco até a Gruta Azul, e eu queria mostrar um pouquinho como é que funciona a Gruta Azul. Essa foto aqui ilustra bem. Eles vão chegar nesses barcos que vocês estão vendo lá atrás, maiores, na Gruta Azul. Todo mundo tem que passar por esses barcos a remos menores, que cabem até 4 pessoas, porque a entrada da gruta ela é estreita. Você vê que muitas pessoas até estão meio agachadas para entrar. O barco cabe 4 pessoas. Então, se a família tem mais que 4, vai ter que dividir em 2 barcos, porque eles não permitem mais que 4. E aí, você se agacha, eles vão remando, você tem que respeitar uma fila. Às vezes, isso na alta temporada pode demorar um pouco, porque o moço tem que ir, remar para dentro. Você tem essa experiência maravilhosa, já dentro da grupa, você não precisa ficar agachada. Você veja que o remador ali está quase em pé, no da direita, e esse casal, ele está sentado, bem sentado, assim, não está encolhido. Então, é muito linda a experiência. Depois você sai da gruta e entra o próximo barquinho. É por isso que a gente chama tanto atenção, que depende das condições climáticas para visitar a Gruta Azul, porque eles têm que ficar parados ali respeitando essa fila. Então, o ar não dá para ficar agitado, nem nada disso. Então, assim que funciona a visita da Gruta Azul. Terminada a visita da Gruta Azul, vamos voltar para o nosso mapa. Sendo uma visita com a Carrane num mini tour, assim, que você comprou no regular, vocês vão pegar um ônibus, vai fazer uma panorâmica por Capri, e aí eles vão te levar para Ana Capri, onde você vai ter um almoço leve e tempo livre para poder caminhar e ver as lojinhas depois do retorno a Sorrento. Assim que funciona a nossa visita. Mas, vamos supor que não é. Vamos começar falando de Capri. A gente está no porto, um porto lá embaixo, e as duas cidades, elas são acima. Elas também elas não são, vamos supor, pé na areia. Você tem que subir para chegar nas cidades. Em Capri, quando você sobe, eu vou mostrar, você vai chegar nessa piazzetta, que é o lugar assim mais badalado, onde tem vários bares e restaurantes, muito lindo. Aquela é à esquerda está a Via Camerelli, que é aquela rua super famosa, com lojas de marca, bonitonas, lindas de morrer. Embaixo uma foto que eu falei para vocês, com temas de limões, assim, da cerâmica e coisas para casa. Então, Capri, ela tem esse charme, todo esse glamour maravilhoso, né? Já Ana Capri, como eu falei, é mais rústica. Então, esse é o centro de Ana Capri, não tirando todo o seu charme. Vocês vão encontrar lojinhas e também muitas coisas bonitinhas. É mais barato, como vocês podem ver, comer. Já é caro comer em Capri, né? Vamos partir desse princípio. Mas é mais barato comer em Ana Capri do que em Capri. Então, quando as pessoas vão por conta própria, o que elas fazem? Elas chegam, vão para Capri,
toma um café, toma um sorvete, conhecem aqui a La Piazzetta, tem um mirante ali, terminando aquela rua das lojas, chiquérrimas, e aí elas vão para conhecer Anacapri e acabam almoçando em Anacapri para depois voltarem a Sorrento. Ali, aquela foto embaixo, olha, ilustra bem como que é a chegada do porto. Ó, vocês vão chegar de barco, os táxis e os transfers vão estar esperando bem ali, é bem pequenininho, não tem como se perder. Como que você chega, né? Como que você sobe até as duas cidades? A primeira opção pode ser de ônibus, né, se a pessoa está viajando por conta própria, pode ser de táxi, claro, ela vai pagar mais caro. Lembra que em Capri tudo já é mais caro. Ou ela pode subir nesse bondinho que vocês estão vendo, o bondinho vai até La Piazzetta. Não? Então, ele é bem prático, tem uma vista super bonita, então, para quem está por conta, pode fazer esse pulo do gato, que é com o bondinho. E quando você chega em Anacapri, um passeio também que é uma sugestão e é muito lindo, é você pegar esse teleférico e subir até o Monte Solano, porque as vistas são incríveis. Prepare seu telefone para tirar fotos maravilhosas. Também é uma outra sugestão e eu acho que vale muito a pena. Bom, terminamos nossas visitas de Capri. Eu vou mostrar o que eu tenho para vocês venderem do que eu falei, para trazer essa coisa mais pertinho de vocês. Os dois principais mini tours, assim, que foram top de vendas pela TripAdvisor, foram escolhidas como os top multi-days tours, é o Limoncello e o Dolce Vita. Eles são absolutamente iguais, a diferença é o número de noites. Eu prefiro o Dolce Vita, porque senão fica muito corrido, mas funciona como eu expliquei para vocês. Da visita a Pompeia, dali a van vai te esperar, levar para Sorrento, você vai chegar no seu hotel em Sorrento. No dia seguinte, você vai fazer a visita a Capri, né? Se você comprou o Limoncello, terminada a visita a Capri, você já vai direto para Roma. Se você comprou o Dolce Vita, terminada a visita a Capri, você volta para Sorrento. Já estão incluídos jantares no hotel de Sorrento, então não tem que se preocupar com o jantar, mas ele tem o dia seguinte para passear em Sorrento, porque aí ele vai voltar para Roma na parte da tarde. Então ele é bem prático. Ou se não, a gente tem um mini tour onde a hospedagem é em Capri. Esse é o único mini tour que ele não tem Pompeia incluída, de Roma vai direto para Nápoles, de Nápoles para Capri. Por que se hospedar em Capri? Porque tem uma magia. Depois das 6 horas da tarde, onde todos os barcos retornam para Roma, Capri fica muito mais vazia, você tem assim, fica assim um destino bem exclusivo, as pessoas gostam de curtir esse glamour de Capri. Quando você fica no nosso La Floridiana, que ele é 4 estrelas, e o La Floridiana, ele fica super pertinho do La Piazzetta, ele é em Capri mesmo, o 3 estrelas é em Anacapri, e é um hotel super bonito. Então, é uma outra opção. Como eu falei para vocês, a gente tem uma lote gigantesca na Costa Amalfitana, vocês conseguem disponibilidade, pergunta para a Silvana, que ela vai perguntar para mim. O mini tour tem saída diária, então talvez ela possa te falar, olha, hoje não tem, mas amanhã a gente tem, aí vocês acertam o itinerário. Ou se não, olha que legal, vocês podem combinar Sorrento com Capri, 2 dias em Sorrento e 2 dias em Capri. Então, isso que eu tenho de mini tour. Os preços são fixos, mais uma vez, você tem que só oferecer para o seu cliente. Mas vamos lá, vamos pensar agora, saímos de Sorrento e nós vamos para Amalfi, que seu cliente falou assim, não, eu já conheço Sorrento, eu quero conhecer Amalfi, eu sempre foi o sonho da minha vida ir para Amalfi, e eu quero ir para Amalfi, me hospedar em Amalfi. Amalfi fica a 43 quilômetros de Pompeia, também não é muito longe, e Amalfi tem uma história muito bacana, porque Amalfi, durante o século XIX, não, 9 e 11... Posso te interromper um minutinho? Pode falar. Antes de você ir em Amalfi, estou com uma pergunta aqui da Rosane, perguntando como sobe com as malas na Ilha de Capri. A Ilha de Capri é o seguinte, é um lugar que a dificuldade, assim, é só mala pequena mesmo, precisa informar se for mala grande, vai ser cobrado uma extra, e quando é o mini tour da Carrani, você tem o transfer, né, você não vai sozinho, por conta própria. Então, eles pedem muito que seja mala pequena, a mala grande, eles vão te cobrar uma mala a mais. Se a pessoa está por conta própria, vamos supor, ela não comprou, e ela vai, assim, o Capri no mais barato do mundo, o bondinho que vocês viram, ela vai ter que pagar uma passagem para ela e uma passagem para a mala.
mas custa, acho que não é muito, mas só porque como se ocupasse 2 lugares no bondinho, né? Você em pé e a sua mala ocupa mais um lugar. Os táxis, vamos supor, então, que ela está viajando com uma família, não está sozinha, e os táxis normalmente cabem 6 pessoas, 5, 6, então também dá para dividir quem estiver viajando por conta, ou contratar um transfer e contratar o maleteiro. O maleteiro é imprescindível, porque senão você tem que carregar as malas. Tá certo, obrigada. Então, a Amalfi tem uma história super legal, bacana, porque durante os séculos 9 e 11, ela foi uma das 4 grandes repúblicas marítimas do que hoje a gente entende de Itália. Eu vou lembrar vocês que as outras 3 eram Pisa, Gênova e Veneza. Essas repúblicas eram tão importantes que, olha, Cristóvão Colombo veio de Gênova e Marco Polo veio de Veneza. Então, vieram grandes navegadores. A Amalfi, nesse período, ela conquistou dos árabes o direito do comércio pelo Mediterrâneo. Então, ela tinha exclusividade nesse comércio. Então, imagina, é os tempos áureos da cidade, né? O quanto ela enriqueceu e por isso que ela foi importante. Essa basílica, esse Duomo que vocês estão vendo na foto, chama Duomo de Sant'Andrea. Andrea, em italiano, é André. Então, tem este nome porque estão os restos do primeiro apóstolo de Jesus, Santo André. As pessoas vão muito visitar e vale a pena entrar no Duomo porque ela é muito bonita. Ela vem desse período áureo. A foto é na pracinha, bem no centro de Amalfi, que vocês estão vendo. E se vocês olharem assim para a direita, tem uma casinha ali que está escrito André, né, mais ou menos, mas não é André, é Andrea Pansa. Gente, essa aqui é a confeitaria mais top, assim, a mais conhecida de toda a costa amalfitana. Então, assim, a dica, assim, 5 estrelas é que seu cliente precisa ir na Andrea Pansa e comer um doce, um café, pelo menos. Porque, assim, já fizeram vários programas, eu mesmo já vi alguns da GNT, assim, essas viagens pelo mundo, tudo, sempre vai na Andrea Pansa para comprar e comer o docinho. Esse doce da Andrea Pansa, ele é exclusivo de lá, porque muitos, tipo aquela outra primeira foto, tortinhas de limão, merengue de limão, você encontra em todas, assim, várias doceiras, e um é melhor que o outro, mas esse é um pão de ló com recheio de limão, ele é exclusivo, chama Delizia Lemone, você só vai encontrar lá. Fiz até essa foto com café. Então, assim, é super incrível, vale a pena, muito conhecida. Essa foto, ela é o contrário, é como se a igreja estivesse nas nossas costas. Então, legal mesmo você chegar em Amalfi é andar, desbravar, ir nesses labirintos de ruínas, lojinhas, cafés, gelaterias, e o negócio é passear. Amalfi é uma cidade que ela é daquelas que você casa muito bem com Ravello, que eu vou falar logo após. E eu pergunto, dá para ir na praia em Amalfi? A 15 minutos de Amalfi de carro, tem essa praia que se chama Fiordo di Furore, que é considerada uma das praias mais bonitas da costa amalfitana. É importante eu dizer que costa amalfitana não tem praia de areia, né? O brasileiro adora uma praia de areia, sempre aquela praia de pedrinhas. Então, essa é uma das praias mais bonitas. Agora, se for na própria Amalfi, mais ou menos as praias são assim. São pedrinhas mais escuras, mas o mar, esse azul cobalto, assim, esse azul transparente, muito bonito. Na Itália, as praias que são de areia, a gente tem algumas na Puglia, assim, o mar é transparente, mas ele vai ser mais cristalino, onde a praia é de pedrinhas. Então, sempre tem. A praia de pedrinhas, ele é bem cristalino e transparente. Então, essa é uma das praias de Amalfi. Aí, como eu estava falando, aqueles passeios casados é Amalfi com Ravello, porque Ravello, ele fica em cima, uma das poucas cidades da costa amalfitana que não estão, assim, no mar, ele está acima da montanha, ele está a 6 quilômetros de Amalfi, a 350 metros em cima de Amalfi. Naquela época de ouro que eu contei para vocês, as famílias de muito dinheiro construíram suas mansões em Ravello. E hoje, essas mansões se tornaram hotéis, assim, de 5 estrelas luxuosíssimos. Então, o que é o programa de Ravello? Dá tranquilamente de fazer Amalfi pela manhã e Ravello pela tarde. Por que pela tarde? Por como ele está acima e tem essas paisagens maravilhosas, famoso é o pôr do sol de Ravello. Então, vocês podem imaginar. Então, o negócio é vocês irem nesses terraços,
tirar um montão de fotos maravilhosas. É conhecida como o destino de casamento, assim, da Costa Amalfitana, pelas belas paisagens. Dá uma olhada. Olha que lindo você tomar um café, um drink, um aperol, assim, nesse terraço, com essa vista maravilhosa. O centrinho também vale muito a pena conhecer, caminhar e ver essas lojinhas que a gente fica louca, né, de um monte de souvenirs. E esse é um dos terraços dessas mansões, que hoje é um dos hotéis mais importantes, né, chama Vila Timbrone, 5 estrelas. Olha como que era a casa dessas pessoas com muito dinheiro. Hoje esse hotel de luxo e onde se faz muito casamento. Esse outro jardim, que é de Vila Rúfulo, por exemplo, normalmente os jardins desses hotéis luxuosos, eles têm acesso ao público. Você paga lá um pouquinho, não muito, e você pode acessar. Normalmente as pessoas passeiam, tiram fotos, né? Sem necessariamente conviver com a área dos hóspedes ali. Só a parte do jardim. Então, é muito bonito e normalmente é isso que eles fazem em Ravelo. Bom, como que o que eu tenho? Dúvida. Você pode repetir o nome da praia de Amalfi, que fica a 15 minutos de Amalfi? Você falou? Essa. Borgo de Furore, chama. Vou colocar aqui que perguntaram. Pode seguir. Tá. Bom, o que eu tenho, né, hoje? Então, hoje, por exemplo, eu tenho um mini tour que faz, de novo, Romanópolis e Pompeia. De Pompeia, a Van está te esperando para levar em Amalfi. E aí, você vai ter os 2 dias em Amalfi por conta própria. Então, mais uma vez, para vocês aumentarem sua receita, vendam passeios, né, para ir passar o dia em Positano, se quiser passear de barco. De Amalfi, quem está hospedado em Amalfi, tem umas vans, assim, mini ônibus, não é nem van, acho que é aqueles ônibus pequenininhos que eles vão para Ravelo a cada 20 minutos. Então, quando a pessoa está hospedada em Amalfi, é fácil dela ir para Ravelo e voltar, por conta própria. Então, tem esses ônibus que fazem esse trajeto. Mas, para Positano, por exemplo, é legal você vender um passeio, se ela quiser ir para Capri, se ela quiser andar de barco pela Costa Amalfitana, também é outra coisa que as pessoas pedem muito. Aí tem essa combinação, Sorrento com Amalfi, junta as duas coisas, né? 2 noites em Sorrento e 2 noites em Amalfi. Se não está incluído a Gruta Azul, incluam a Gruta Azul, o passeio a Capri, que eu acho que é bem interessante, já que eu estou indo para Costa Amalfitana, né? Vou conhecer Capri, que é bem legal. Coloquei essa foto porque perguntam muito, né? Dá para alugar carro na Costa Amalfitana? Assim, na teoria, seria ótimo. Dá, porque, assim, te dá mais privacidade, você alugando o carro, você visita as cidades que você quer, fica o tempo que você quiser. Isso, assim, eu acho que as pessoas gostam muito quando elas estão viajando por conta própria. Na prática, a história muda um pouco. É muito difícil estacionar, né? Começa a ser um pesadelo, que você não tem onde deixar o carro. Quando você chega na cidadezinha, você perde muito tempo. Então, às vezes, você pensou, vamos para Amalfi de manhã e Ravelo à tarde. Você perdeu tanto tempo para chegar e estacionar, que acaba já estragando a sua viagem. E, além disso, você tem que ter um olho, porque é só essa estrada minúscula que faz a Costa Amalfitana. Aquela foto da direita tá ótimo, na baixa temporada, a estrada tá livre. Mas a foto da esquerda, às vezes, tem um trânsito, assim, que tá um ônibus ou um mini ônibus tentando fazer uma curva, e aí entrou um carro, e isso daí, juro por Deus, pode demorar uma meia hora, uns 20 minutos, assim, para eles ficarem tirando um fino um do outro e conseguirem fazer. Fica aí um trânsito tá armado na Costa Amalfitana. Realmente é bastante trânsito. Então, o ideal, num privativo mesmo, é contratar um motorista por 8 horas, ou, não sei, por meio-dia, e você falar onde você quer ir. Eu quero contratar por 8 horas, eu quero fazer Positano e Amalfi, porque aí ele estaciona, vocês já vão passeando, combina o horário para buscar, fica muito mais prático. Eu acho que, sim, otimiza muito o tempo do seu passageiro do que perder tempo no trânsito ou tentando estacionar o carro. Finalmente, a gente vai para Positano. Positano, ela é a joia da Costa Amalfitana. Para entender melhor, vamos comparar Positano com Santorini. Então, assim, é o lugar mais caro, tirando Capri, né? Vamos falar de costa mesmo. É o lugar mais caro, Positano. Por quê? Além de ser a joia, né? Só tem 20 hotéis na cidade, são hotéis boutiques com poucos quartos. Então, a disponibilidade é muito pequena.
acaba, a disposição termina rápido, principalmente que as pessoas já conhecem, e quem quer para ir lá, né, elas fazem com bastante antecedência as reservas. Comparando ainda com Santorini, vamos falar que Positano é que nem Ia de Santorini, né? Então, é super mais caro, então as pessoas, assim, para casais que querem ir, é uma cidade, assim, na encosta da montanha, então, para você chegar em qualquer hotel, você tem que subir e descer a escada, como Ia de Santorini, e os restaurantes são mais caros, mas tudo é mais charmoso, é mais bonito. Olha que bonito aqui à noite, como muito parecido que nem eu falo, de Ia de Santorini. Mas, assim, vale muito a pena passar o dia, conhecer, já estou na Costa Amalfitana, tem que ir para Positano, como não conhecer, né, o suprassumo. É muito famosa a cerâmica de Positano, então tem muitas lojinhas de cerâmica, e o legal mesmo é conhecer e andar pelo centro da cidade. Tem praias em Positano, as praias também, né, são privativas, você acaba pagando pelo guarda-sol e pela sua cadeira. Legal você fazer um happy hour, né, esse Cheblek é um lugar de muito, as pessoas vão para tomar um aperitivo, um drink, ou esse Boca de Baco é um restaurante delicioso também em Positano, às vezes você comprar almoçar ou para jantar. Lembrando, assim, que quanto que você gastaria, né, na Costa Amalfitana? Se você pensar que uma refeição, quando eu falo uma refeição na Itália, normalmente é um prato de massa, um copo de vinho e, não sei, uma sobremesa. Em Sorrento, você gasta entre 20 e 25. Vamos falar que em Amalfi você gasta entre 25 e 30, em Positano, com certeza, entre 35 e 40. Então, mais ou menos, essa é a comparação entre as cidades. Acaba sendo um pouquinho mais caro. E o que eu tenho, né? O único tour que eu tenho que inclui Positano é esse e o próximo, que eles são iguais, né? Vai aumentar só a noite em Nápoles, pela disponibilidade. Também para nós, na Carrane, é difícil encontrar disponibilidade, fazer um allotment em Positano. O mini tour, o que esse de 6 noites, ele te ajuda, porque às vezes o cliente chega e fala assim, eu quero ir para a Costa Amalfitana. Você fala, tudo bem, o que você quer conhecer na Costa Amalfitana? Não sei, eu quero ir para a Costa Amalfitana, vê para mim. Né? E aí, assim, como temos opções de 4 e 6 noites, e esse próximo, eu vou falar, é de 8 noites, você fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou te mandar algumas opções de 4 e 6 noites, com hotéis de primeira categoria e 3 estrelas, e você vê o que você gosta. Fica muito mais fácil, os nossos preços são todos comissionáveis. Você vai falar com a Orinter na hora de pedir disponibilidade. Então, isso te dá muito mais agilidade. Você não precisa o tempo inteiro ficar pedindo cotação, que a gente perde um tempão, porque meus valores são fixos, eles estão aí. O seu cliente entende se ele quer ficar 6 noites, se ele acha muito, se ele quer ficar 8 noites, se ele quer ficar 4. E às vezes ele vê a cidade e fala, nossa, olha, isso aqui tem todas as cidades que eu queria conhecer, nem sabia. Então, eu acho que ajuda muito na parte da cotação. Minori não poderia passar em branco, só para vocês saberem, fica ao lado de Amalfi, é uma opção para quando a Amalfi está cheia. Então, não estão encontrando disponibilidade. Seu cliente, ele quer ficar hospedado em Amalfi, Minori é uma opção. Fica bem ao lado, assim, é como uma cidade grudada também. E ela é um pouquinho mais plana que a Amalfi, então, assim, para quem tem dificuldade motora, a sugestão é ficar em Amalfi, ali tem um pouquinho, dá para ver a praia, para vocês verem, é só mais uma opção. E o nosso maior tour é o Tour das Cores, vende muito aqui no mercado brasileiro, é igualzinho, né, 2 noites em Sorrento, 2 em Capri Positano, e incluímos 2 em Nápoles, porque Nápoles é a alma do sul da Itália. Nápoles também é uma cidade incrível, tem uma gastronomia maravilhosa, tem uma cultura, assim, muito forte, e aí sim você vai ter o verdadeiro sul da Itália com esse tour completo. Com isso eu termino Costa Amalfitana para vocês, mas eu queria ainda falar de 2 coisas, antes de terminar o meu tour. A primeira coisa é um produto novo que a gente está para lançar, a operação dele vai ser a partir de abril de 2021. A gente vai fazer um lançamento desse produto, então eu só vou dar um spoiler, mas ele é muito legal, ele é muito especial, foi pensando nessa situação de hoje que a gente está vivendo. Ele vai ser um circuito diferente, né? O que são os grandes diferenciais dele? Primeiro, você passa mais tempo em cada cidade, como a Florença e Veneza. Segundo, você vai ter a opção de fazer ele em trem, a gente tem uma excelente parceria com a Treno Itália, então você vai poder
O deslocamento é feito de trem. Os grupos são pequenos, sempre, no máximo 15 pessoas. Se o seu cliente não quiser ir de trem, ele quer ir dirigindo, a gente também faz um fly and drive. Então, o conceito dele é assim, todos os passeios em Roma, todos os passeios em Florença, todos os passeios em Veneza serão iguais para quem for de trem, para quem fizer o fly and drive, ou que a gente chama de semi-privativo. Então, é um carro ou uma van com motorista que vai fazer o deslocamento entre as cidades. E chegando nas cidades, os passeios serão os mesmos para quem for dessas 3 formas. Mas a gente pensou muito nesse programa, porque talvez as pessoas não queiram mais viajar com tanta gente, essa coisa do vírus e tudo mais, então ela vai poder viajar no seu próprio carro. Se ela não gosta de dirigir, contrata um motorista. Pode ser feita uma viagem de família, né, com 8 pessoas, 9, ou em trem com essa experiência. Os trens também estão tomando todos os protocolos de segurança da Itália, assim, não se senta mais um do lado do outro, é bem seguro. Nós temos também, podem pedir para a Silvana, a gente está com alguns produtos de esqui, se houver interesse, para agora, para essa temporada de janeiro. Então, e também, se uma coisa bem legal que a gente fez, e se tiver interesse das agências, assim, pode me procurar. A gente desenvolveu 2 tours de bicicleta na Toscana, que também pensando nessa situação, que as pessoas querem sair dos grandes centros, do turismo massivo. Então, são tours de bicicleta pelo interior da Toscana. Ele é aquele bicicleta elétrica, ou não, dependendo, o cliente pode escolher. Sempre tem uma van acompanhando, então na hora que para nas cidadezinhas, nos borgos, as pessoas quiserem comprar coisas, sempre tem a van de apoio, então realmente ela vai andar de bicicleta e não precisa se preocupar nada. Na van tem água, tudo mais, está super bem estruturado, é de 5 noites e de 7 noites, a gente tem essas 2 opções. Se tiver gente interessada, pode falar comigo, eu achei bem bacana, porque talvez as pessoas mudem o jeito de viajar, é o novo normal, né? A gente tem visto e falado muito nisso. Vamos entender o que elas querem. Qualquer outras sugestões de vocês, qualquer outras ideias, o que vocês precisarem. Olha, adorei essa ideia de bicicleta. Será que você consegue montar para mim no Piemonte? A gente fala comigo, que a gente está muito aberto a procurar programas novos e entender como é que o seu passageiro vai querer viajar daqui para frente. Era essa a minha mensagem. Ah, não. Que eu fiz para vocês. Olha, eu tenho até um pedido aqui, Maria Camila, desse roteiro de Itália, de bicicleta que você falou. Tem um pedido aqui. Não, eu fiz isso, essa minha apresentação, porque foi o seguinte, como a gente não está podendo viajar para a Itália, eu queria terminar, que eu queria levar vocês para a Itália. Como a gente não pode ir de avião fisicamente, eu selecionei alguns filmes para a gente viajar para a Itália juntos e poder, assim, recordar um pouco das belezas desse país incrível que é a Itália. Aí sim, agora eu agradeço muito ter podido passar esse tempo com vocês, explicar um pouco desse país que eu adoro, da Costa Amalfitana, e estou à disposição para perguntas e qualquer coisa, dúvidas, usem a Silvana, que a gente se conversa sempre e queremos sempre ajudar vocês. Obrigada. Maria Camila, a gente tem algumas perguntas, a gente foi fazendo também dentro da apresentação, mas o que não foi respondido aqui, a gente responde posteriormente por e-mail, tá? E lembrando que a Carmeli tem uma parceria muito boa com a Orinter, e a gente já tem muita coisa cadastrada no nosso portal, no Orintravel, então é só consultar através do Orintravel, do portal, para quem tem senha, ou consulte um dos nossos vendedores da Orinter, tá? Todos eles já estão aptos e super treinados e acostumados a vender Carrame, tá? Então, gostaria muito de agradecer a participação de todos, e lembrando que a Orinter é 100% agente de viagem, tá? Muito obrigada a vocês, até a próxima.